orando. Vamos iniciar a nossa semana orando. Eu sei que vocês já oraram hoje ao despertarem, mas nós vamos agora juntos como igreja orar, buscar a presença do nosso Deus, que Ele nos conceda aí um domingo muito feliz, um domingo muito abençoado, que nossas vidas sejam edificadas, transformadas a cada dia. Vamos fechar os nossos olhos e vamos desligar agora de tudo que nos atrapalha e vamos nos conectar com o nosso Deus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor fez. Obrigada, Deus, por esse dia tão lindo. Obrigada pela noite. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que é estarmos na Tua casa, Senhor, com os nossos irmãos, para aprendermos da Tua palavra, para sermos edificados por Ti, para louvar ao Senhor, para falar contigo também, junto com os nossos irmãos, ó Deus. Isso é maravilhoso demais, ó Deus amado. Abençoa-nos, ó Pai, em mais dessa semana que se inicia. Não sabemos as coisas que acontecerão, mas sabemos que tudo está nas Tuas mãos. O Senhor governa todas as coisas, nada foge do Teu controle, ó Deus. Cuida da nossa vida, abençoa-nos, ó Deus, livra-nos de todo o mal. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, eu já peço desculpas aos irmãos que tentaram se conectar antes, teve um probleminha aí na internet, problemas de conexão, mas nada assim tão grave, né, que possa aí nos atrapalhar, ok? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 34. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 34. E nós faremos a leitura deste salmo. Não sei quantos puderam ler esse salmo durante a semana, porque o versículo da semana está nele, né? Mas é um salmo muito lindo, muito lindo. Deus realmente tem sido tão bom para nós que não há palavras que possam aí registrar e expressar a nossa tamanha gratidão a Deus. Salmo de Davi. Um salmo que fala sobre a bondade do nosso Deus. Salmo 34. Quem estiver online aqui, coloca nos comentários, você pode colocar, Vânia, fazendo favor? Nos comentários que aí os irmãos que vão chegando podem ir acompanhando. Faz essa gentileza. Salmo 34 diz assim a palavra do nosso Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Lindo este salmo, palavras aí do nosso Deus, que dos nossos lábios, meus amados, saia o louvor, a gratidão a Deus pela sua bondade. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Deus não nos deixa passar necessidades, Ele está conosco em todos os momentos e Ele está perto de nós. Vamos falar juntos o versículo da semana? Todos se lembram? Salmo 34, 18. Vamos lá? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. Mais uma vez. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva. Salmo. Muito bem, muito bem. Eu só quero justificar, eu estou sem máscara, tá, irmãos? Porque fica muito difícil a gente falar e cantar com a máscara aqui no rosto. A gente quase que se afoga. Fica muito difícil. Mas eu estou bem distante, né, das pessoas aqui, mais de 1,5 metro, ok? E para a semana que vem, nós separamos também o Salmo de Davi, um salmo muito conhecido e um versículo muito conhecido. Está lá no Salmo 51. Salmo 51, 10. Salmo de Davi, um salmo aí de confissão e de arrependimento, né? Davi, nesse salmo, ele rasga o seu coração diante de Deus, reconhece sua pequenez, todo o seu pecado, tudo aquilo que estava realmente envelhecendo seus ossos, fazendo cada vez mais cansado. Salmo 51, 10. E aí ele faz uma oração. Vamos falar juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Então fica aí o versículo da semana, Salmo 51, 10. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 88. Amavas-me, Senhor. Eu preciso de um inário, porque a minha Bíblia não tem inário. Cari, socorro. Muito obrigada. Hino de número 88, 88. Nós vamos nos colocar em pé. Vamos cantar este amor do nosso Deus. Meu Deus, que amor. Aí. Vamos lá? Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz. O
Senhor, quando atinge o meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, e sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, em sempre todo amor. Amém. Quão grande é o amor do nosso Deus, que maravilhoso é o amor do nosso Senhor. Meus irmãos, essa semana nós temos aniversariantes. Onde serão os churrascos da semana? Dia 15, o nosso irmão Estevão, ele estará completando mais um ano de vida. Dia 18, a Verônica, filha do nosso irmão Ederli e Eda também. E no dia 19, aniversário do Guilherme. Procede isso, Gui? Então, é lá na sua casa o churrasco. Então, estão todos convidados. Levem suas máscaras e álcool em gel, inclusive para acender a churrasqueira. E nós vamos lá comemorar o aniversário do Guilherme, os seus 65 anos de idade. Né, Guilherme? Então, ele tem algumas idades, 3, né? A do RG, a mental e a que parece. Gui, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, pelos aniversariantes. E eu já vou passar a palavra para o pastor, que ele fará essa oração por você também e para os demais, Estevão e a Verônica e o Guilherme. E aí já deixo a palavra com ele, que nos trará o estudo da semana. Vamos fazer a transição. Bom dia, irmãos. Bom dia, não é? Muito bom a gente poder retornar mais uma vez à igreja e nesse período que ainda envolve confinamento e restrições e essa quarentena que não passa, parece uma eternidade, mas Deus tem sido misericordioso e tem nos mantido em paz e buscando a sua face, não é? Em casa e, na medida do possível, como hoje, por exemplo, também na igreja. Então, o Guilherme, que está fazendo 50 e poucos anos, quanto mesmo? 50 e quanto mesmo? 57. 50. Desculpa, Guilherme. A Márcia falou, mas eu esqueci. Não, falou 65. 65? É. Então, ela foi mais generosa do que eu. Estou quebrando seu gato, estou diminuindo sua idade. Não é? Meus irmãos, vamos então o Guilherme. É o Guilherme, a Verônica e o Estevão. Tem um microfone dando uma chiadinha aí, dê uma olhadinha para mim qual é, por favor, gente. Porque aí pode deixar ele desligado, tá? Porque aí usa os outros, ok? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, graças te damos por este dia abençoado, maravilhoso, que o Senhor nos concede, um dia lindo de sol, dia claro, céu claro, sol brilhante, ó Deus.
E, ó Deus, uma brisa suave e gostosa tomou conta do nosso rosto na manhã de hoje e nos deu, Senhor Deus, todo o ambiente, todas as condições propícias para deixarmos o nosso lar e virmos para o ajuntamento solene. É claro, Senhor Deus, que em dias de pandemia, muitos outros não podem fazer isto e estão, portanto, confinados em suas casas, como já de algum tempo. Rogamos, Senhor, por misericórdia e graça, que o Senhor os abençoe, onde quer que estejam agora, alcançando-os, ó Deus, pela Tua palavra, permitindo que eles possam ser edificados nesta manhã, ó Deus, em detrimento da impossibilidade de estarem reunidos conosco aqui. E agradecemos também, Senhor Deus, de modo particular, por aqueles irmãos que comemoram, ó Deus, celebram mais um ano de vida. O Guilherme está aqui, de algum modo representando os outros demais, que é a Verônica e o Estevão. Que o Senhor, ó Deus, abençoe. São 3 jovens que ainda têm um caminho pela frente, humanamente falando, ó Deus, cheio de sonhos, de planos, de expectativas, e que todas elas se confirmem pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E que, ó Deus, Guilherme, de um modo particular, como diácono que é nesta igreja, seja uma bênção aqui, um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, exemplar, modelar, fazendo a Tua obra com zelo, com carinho, com compromisso, responsabilidade. Ó Deus, certamente tudo isto ocorrerá desde que ele seja um crente fiel, seja um crente comprometido com o Teu reino e, portanto, também tendo todas essas qualidades no seu lar, na sociedade, no trabalho e em todos os lugares que ele frequentar. Sustenta, ó Deus, e tenha misericórdia dele, da sua família, ajuda-o a ter sabedoria para educar o pequeno Gabriel nos Teus santos caminhos, ser marido exemplar, um marido que ame e cuide e proteja a sua esposa e a sua família. Tem misericórdia, ó Deus, nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, Guilherme. Deus abençoe. 20 quanto mesmo? 28. 28 anos. Muito bom, 28 anos. Tem muito gás aí para poder oferecer, né? Muito gás. Bom dia, Paula. Bom dia, Lorena. Podem acompanhar lá. Já poderiam ter ido direto no começo, mas tá bom, tá tudo bem. Então, vamos lá. A Maria Luísa. A Luísa, não sei porque é Maria, porque o povo gosta de nome composto aqui, não é? A Luísa, ainda tem um microfone chiando, gente, dê uma olhadinha que tem alguns microfones. Tá, ó, aí ó, não tá fazendo, ele nem tá ligado na caixa, é um desses 3 aí que estão distribuídos, dê uma olhadinha, por favor, tá bom? É um só. Gente, sem delongas, deixa os microfones apostos aí, que eu gostaria que vocês me acompanhassem com leituras que nós faremos aqui de textos bíblicos. Eu vou tentar anunciar com antecipação para vocês terem a oportunidade de poder abri-los, tá bom? Então vai aqui o meu cumprimento particular aos irmãos que estão aí conectados em suas casas. Eu não estou conseguindo identificar quem e quantos são, mas os irmãos que estão aí com seus celulares vão cumprimentando em meu nome. E que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. E nós vamos lá. O texto que nós escolhemos hoje é o texto que está em Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6, versículos 7 e 8. É um texto conhecido e vamos ver, meus irmãos, lições que podem ser extraídas daqui na manhã de hoje. Vamos ler juntos? Microfones ligados aí, pessoal, acompanhar aí? Vamos lá, gente, comigo, hein? Ó, Gálatas 6, versículos 7 e 8. Vamos lá? Não vos enganeis. Vamos lá de novo? Quem não acharam ainda? Gálatas, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Olha aí, ó, 9, né, do Novo Testamento. Vamos lá. 6, 7, 8. Juntos, vamos lá? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne,
da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Muito bem, vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, rogamos que pela Tua misericórdia, o Senhor fale ao nosso coração, edificando-nos na manhã de hoje. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, abre o nosso entendimento e ajuda-nos, Senhor. Nós somos muito limitados e dependemos e precisamos da Tua palavra. Em nome de Jesus nós rogamos. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que o ser humano mais valoriza na vida Bom, eu vou pedir a vocês que me dêem ideias. Às vezes as ideias me faltam, né? Então, o homem valoriza muitas coisas na vida, não é? Mas vamos lá. Do que é que eu consigo extrair? Até quem estiver conectado pode colocar no comentário, que ajuda também. Vamos lá. Das coisas que o homem mais valoriza. Vamos lá. Deus na vida. Família. Tem um presbítero aqui muito espiritual, né? Então ele colocou Deus. Deus, né? Mas eu não sei não, eu acho que dinheiro costuma aparecer logo na mente, né? Família, alguém já falou dinheiro, não vou dizer que foi a minha esposa, não vou falar, né? Deus, dinheiro, família, o que mais? Poder, bens. Olha, quem acertar o que eu elenquei aqui como sendo uma das coisas mais valorizadas, eu vou aplaudir. Ainda não. Ainda não. Também não. Não é o meu forte. Ninguém? Então tá bom. Uma das coisas que o ser humano mais valoriza é a sua liberdade. Digam que nesse período ninguém está pensando nisso. Meses que a gente fica lá, assim, não pode fazer tudo o que quer, né? Não pode sair a hora que quer, não pode estar com quem a gente quer. Nesse momento, é claro, Deus, eu não excluí Deus, não excluí Deus. Deus é quem está por trás de tudo isso que vocês falaram. Mas se a gente for elencar nesse momento, talvez a liberdade esteja acima de todas as outras coisas que foram faladas. Não que ela seja mais importante que elas, disse, neste momento. Sem liberdade a gente pode pegar a família que a gente valoriza tanto e levar para onde a gente quer. Sem liberdade a gente não pode ter poder. Sem liberdade a gente não pode ter dinheiro. Sem liberdade não pode ter um monte de outras coisas. Pois não, amor, alguém comentou algo aí? Valdir. Ô Valdir, estou com saudade de você, faz tempo que não se vê. Semana passada, né? Status. Tem a ver com poder. Tem a ver com poder. Bom, em geral, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, a liberdade é avaliada de um modo Frester. Vida profissional, família. Agora que eu já respondi, também, vocês vão tirar tudo aí que vocês colocaram, né? Frester, seja bem-vindo, viu? Bom dia para você também, lá de Curitiba. Irmãos, então vamos voltar ao raciocínio. Em geral, a liberdade é avaliada de um modo restrito ao que na teologia nós conhecemos como... Aí tem alguém querendo ir para o seminário, então vai responder, já respondeu, já ouvi aqui, que é chamada como o quê? Livre agência, que é a capacidade de tomar decisões. Por isso que eu quero dizer, não é o por isso, né, conclusivo não, tá gente? Por liberdade ou por livre agência, compreendamos que nós estamos nos referindo às diversas decisões que tomamos todos os dias. Desde as coisas mais simples às coisas mais importantes, das menores às maiores. Então, mais uma vez, vamos pensar em alguns exemplos? Vamos lá. Como eu, às vezes, tenho muita dificuldade com exemplo, vocês me ajudam agora. Aí, Frester, Valdir e quem mais estiver aí, pode falar. Vamos lá. Exemplos de decisões. Oi? Escolher a camiseta. Muito bem. Eu entendo que diácono deveria usar paletó e gravata. Embora eu não esteja de gravata, mas o diácono tem que ser aquele que mais sofre na igreja, não é? Porque é o que pega no pesado.
né? Então lá, brincadeiras à parte. Oi? Com quem vai casar? Às vezes dá certo, às vezes não, mas tem liberdade. Tem liberdade. Liberdade tem. Liberdade tem, né? O que mais? Que vai comer? Essa daí é a mais comum, a liberdade de ir e vir, defendida pela Constituição, mas só na Constituição, né? Liberdade de ir e vir. O que mais? Trabalho, estudo. Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou estudar também depende, tem que fazer teste, tem que fazer prova, né? Senão vai sobrar só o que o Estado oferece. Muitas vezes é bom, mas tem hora que, né? Então, ó, estudar, tá bom, eu vou falar o que eu escrevi aqui, tá bom? Então, o Guilherme quebrou meu galho, né? E nós estávamos aí num transmimento de pensação, e eu coloquei aqui, a roupa a ser usada, ó, logo de manhã. Eu sei que eu vou usar uma roupa adequada, espero que esta aqui esteja adequada, né? Primeira coisa que nós vamos fazer durante o dia, abrir os olhos não é uma escolha, né? Acordou já, não tem jeito, né? Não é uma decisão. Estou dormindo, acordei agora, vou decidir abrir os meus olhos. Agora eu vou decidir levantar, sentar na minha cama. Agora eu vou decidir levantar da minha cama. Agora eu vou decidir. Não é assim, né? Não é assim. Mas, tudo bem, são decisões mínimas, mas são. Os lugares onde iremos. Domingo, primeiro dia da semana, primeira coisa que a gente pensa, animado assim, acorda numa vontade, numa alegria, primeira coisa, vou para a igreja, escola dominical, ai que beleza, está chovendo, está frio, que alegria, vou para a igreja, aleluia, que bom, maravilha, as pessoas com quem nós vamos estar, isso é importante, hein? O que nós vamos comprar, vender, alguém falou aí, o que nós vamos comer, para muita gente não dá muito certo, né? Porque nem todo mundo come necessariamente o que deseja, o que quer. O que nós vamos ler, coisas sérias, tudo isso aqui tem um grau de importância, tem graus de importância diferentes. O que nós vamos ver na internet? Que tipo de vídeo? Lá nós vamos assistir no YouTube. Qual o telefonema eu vou atender? É o Guilherme chamando. Eu não estou, né? É o pastor, opa, é o pastor, né? Pastor ligando. É o Noel, no Noel atento, Noel, meu irmão querido, né? Como é que você está? Que amor que eu te tenho. Mas, vocês acham que crente não faz isso? Olha no celular e vê fulano. Não, estou muito cansado, atender agora fulano. Não vou citar exemplo porque já surgiu o nome aqui e não é legal, né? Ó. Então, o que mais? Que concurso eu vou prestar? Eu vou fazer direito ou eu vou fazer errado? Nada a ver, né? Nada a ver, né? Eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer farmácia, eu vou fazer... O que mais? Enfermagem, né? Enfermagem e tal. E o trabalho, que foi citado aí também, né? Muito bem. Dessa liberdade, meus irmãos, esta liberdade que eu elenquei aqui, todas essas coisas que eu coloquei, nós estamos sendo cerceados dela, de algum modo. Nossos filhos estão indo para a escola? Não. Você vai em qualquer loja para comprar o que você quer? Também não. Você vai a qualquer restaurante comer o que você deseja? Também não. Vai ao supermercado e encontra tudo o que quer? Também não. Nós estamos tendo, por causa deste período aí, uma certa dificuldade, porque esta liberdade, esta livre agência está comprometida de algum modo. Dessa liberdade nós temos sido, portanto, cerceados, desde que o mundo apresentou para nós este novo amigo chamado Corona, né? Alguns chamam de coronga, né? Coronga. Outros chamam de uma jovem donzela, a Covid-19. O nome é muito bonito, né? A Covid-19. Está aí uma candidata para o Josué, né? Vamos para ele pensar, não é?
Covid-19, novinha ainda, surgiu agora, mas já tem 19. Aí. Viajada, experiente, né? Experiente, viu? Esse é o novo amigo que nos foi apresentado. Depois disso, a vida de muita gente virou ao avesso. E essa tão preciosa liberdade ou essa livre agência foi retirada gradativa, em muitos casos, ou em outros, subitamente. Tem gente que desde quando surgiu essa pandemia está determinantemente proibido de sair de casa. Então houve pessoas, casos que vocês conhecem, de terem sido presas. Gente que quis ir à praia, mas não pôde. Agora, aos poucos, a situação vai mudando. Claro que surge aí uma preocupação de um novo surto, papapá, mas eu não quero falar disso não. Quero não. Está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, e Ele sabe muito bem qual é o caminho que nós devemos e precisamos percorrer. Bom, apesar de todo esse cerceamento, toda essa dificuldade, a maneira como Deus nos trata, preste atenção, que isso vai nos levar ao texto que nós lemos, não sofreu nenhuma variação. Apesar de nós termos sido cerceados desta livre agência, diante de Deus, nada mudou. Pense um pouquinho nesse quesito, liberdade, livre agência, perante Deus todos continuam na mesma situação de antes, durante e continuarão também depois. Então, nós estamos sendo responsáveis, esse é o termo, por todas as nossas decisões. Com Covid, sem Covid, o texto está dizendo que nós seguimos lançando as nossas sementes, está aí tudo que o homem semear, e não há parênteses. Vocês acham que nos tempos apostólicos não havia problema de epidemias? Vocês acham que não havia problema de doença em massa? Havia, sempre houve, não é? Mas em nenhum ponto da Bíblia Deus abre qualquer exceção. Fala assim, a exceção do período em que você estiver, não é? A família toda doente, a sociedade doente, o mundo afetado, então o homem não responderá por aquilo que semeia. Não. Nós não vamos encontrar nenhuma exceção. Por quê? Porque mesmo estando em casa e confinado, eu estou semeando. Estou semeando. E mesmo indo a locais restritos, eu estou semeando. Porque a semeadura, e lá na frente eu vou falar rapidamente, está intrinsecamente relacionada à pessoa, ao semeador, não é? Então, no primeiro caso lá fala de novo, Guilherme, que essa palavra é tão bonita, mas só os grandes é que sabem, né? Fala de novo. Livre agência. Livre agência. Então, só os grandes, né? Os intelectuais, os nerds, né? Eles, né? Nesse primeiro caso aí, nós podemos até, por causa do cerceamento, podemos apontar agentes causadores do cerceamento. Muitas das atuais restrições que nós estamos sofrendo têm agentes que estão fora de nós. Vocês podem citar algum exemplo? Sem comprometer ninguém. A noiva do Josué. Ela é uma das causas principais, não é? Mas existe um fator político por trás também. O que mais? Existem os filhos que viram para os pais e falam assim, fica quietinho em casa, porque eu vou lá resolver para o senhor, para a senhora, ou para você, ou para você, né? Então depende muito, né? Por outro lado, pais que falam assim, mas meu filho, você parou de vir aqui em casa, o que está acontecendo, etc e tal. Então o pai fica com a sua liberdade cerceada, porque o filho diz assim, eu te amo, e eu não quero ser transmissor de nenhum vírus para você. Bom, mas sempre tem alguns velhinhos teimosos e que não é que está proibido de sair uma vez, duas, mas quer sair todo dia. É porque quer ver Jesus logo. Paciência, isso é uma qualidade, né? Quer encontrar com Cristo, né? Quer ver Jesus logo. Quem vai impedir eu? Vou impedir? Eu não vou impedir, né? Então,
Ah, não quer ver Jesus agora não, dona Luzia? Então precisa pensar um pouquinho. Continua saindo, vai lá. Olha que beleza. Não é? Só quando precisa. Só quando precisa comprar uma farinha de trigo para fazer um pão. Né? Só quando precisa. Só quando precisa comprar uma gordurinha para fazer um torresmo. Então, torresmo. Então, vão lá, minha filha, eu vou com você. Ó, eu entro na fila do supermercado porque eu sou prioritário, né? Então, vai lá. Vai ver Jesus. Vai. Não é por falta de genro, não, porque ela tem um. E ele avisa e já pergunta. Ontem eu fiz isso, né? Minha filha, você me leva lá? Ela fala só o lá, né? Você me leva lá? Eu estou perto. Aí eu pergunto assim, que mal lhe pergunte, não é? Aí então, não, é que eu vou ali, porque, né? Já tinha combinado e tal. Faz parte, né? Faz parte, ser genro tem dessas coisas, né? Você fala, tá bom, vai ver Jesus, é coisa boa, né? Bom, são agentes externos. Agora, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que nós sofremos e podemos responsabilizar outros elementos que estão fora da gente, não é? Mas, no segundo caso, que é a semeadura de que fala o texto aí, há um único responsável, um único. Desculpem que o único é a mesma coisa, né? Mas é assim que se diz mesmo. Quem é esse único responsável? Eu mesmo. Vocês podem responder para mim, por favor? Quem é esse responsável pela semeadura que está em Gálatas? Ah, eu pensei que vocês iam falar, você, né? Eu mesmo, é isso aí, eu mesmo. Bom, vamos lá. Pensando nisso e na importância do tema para as várias etapas da nossa vida, vamos considerar o que Paulo disse, abordando sobre 3 aspectos aí, hein? Então podem colocar primeiro aí, o grande problema que Paulo estava enfrentando na Galácia. Galácia, alguns acham que Paulo estava escrevendo para uma igreja específica na Galácia, não. Outros, a maioria, entendem que ele estava mandando uma carta para várias igrejas da Galácia que Paulo ajudou. Alguém já vai abrindo aí para mim em Atos 18, 23, para ler no microfone, por favor. Se não for aquele que está chiando, eu agradeço. E depois outro abre em Gálatas 3, 10 e 11. Ó, Atos 18, 23, Gálatas 3, 10 e 11. Então, vejam lá. Paulo, como eu estava dizendo, fez o seguinte, ele contribuiu para formar igrejas nesta região, mas ao mesmo tempo ele também influenciou e muito a vida daqueles cristãos. Alguém pode ver aí Atos 18, quem vai ler para mim, para o Nilson ir até lá? Guilherme? Vai lá, Guilherme, vai lá. Só um... E o Nilson está indo até. 18, 23. Aqui, ó. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Quem lerá, leia lá, por favor, então, Gálatas 3, 10 e 11, por favor. Gálatas 3, 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ok. Deixa o Nilson voltar aqui para vocês me ouvirem todos aí, né? Muito bem, eu disse que o apóstolo Paulo teve uma grande influência sobre os cristãos que viviam na região da Galácia, onde ele pregou o evangelho. Paulo deve ter contribuído para a formação de muitas igrejas da região, e a ênfase da pregação do apóstolo Paulo foi esta que a minha esposa leu em Gálatas 3, 10 e 11. A justificação pela
fé. Muita gente usa aí, com razão, com propriedade, o texto de Romanos 5 como a bandeira de Lutero, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, melhor ainda, o justo viverá da fé. Esta bandeira Lutero levantou. Entretanto, Lutero tinha uma paixão tão grande pelo livro de Gálatas, que ele, em determinada ocasião, ele disse que Gálatas era a sua Caterine. Caterine era a esposa de que Lutero teve depois que deixou o celibato, depois que foi excomungado. Então, aí ele conheceu não a Covid-19, mas a Caterine, né? E ele dizia que Gálatas era a sua Caterine. Por quê? Por causa disto. Bastou que Paulo se ausentasse da região da Galácia, porque ele ficou só um tempo lá, né? Pregando a salvação pela fé em Cristo Jesus, por graça, e os judaizantes, alguns mestres judaizantes oportunistas, como dizem, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então esses ratos fizeram a festa, se esforçaram para convencer os cristãos que a fé perdia o seu valor se não estivesse associada ao cumprimento da lei, primordialmente ou primariamente, ou com ênfase na circuncisão. Eram uns fariseus piorados, vamos dizer assim, né? Mas não apenas isto. Uma das formas de eles tentarem convencer o povo que vivia na Galácia era desqualificando o apóstolo Paulo. Então, como levar um povo a acreditar que o que eu estou dizendo é verdade? Bom, uma das coisas que eu posso fazer é desconstruir a imagem e a autoridade do outro, que pregou outra coisa. Então, desconstruir a imagem dele e o seu discurso. Matando o seu discurso, mato ele. Matando ele, mato o seu discurso. E eles acabaram conseguindo fazer muitos prosélitos na região da Galácia. Mais uma vez, eu vou pedir aí, amor, você tem sido a minha ajudadora lá em casa, Gálatas 1, 6 a 8. Fica com o 3 de 1 a 5, que aí eu leio 1, 6 a 8, tá bom? Então, a prova de que eles obtiveram êxito nesse intento maligno, não é? De convencer os cristãos que a circuncisão era importante, está aqui. Eu vou ler Gálatas 1, 6 a 8. Só um minutinho, viu, Nilson? Deixa eu ler aqui esses versículos iniciais aqui. Gálatas 1, 6 a 8. O que Paulo diz aqui, ó? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, ou maldito, que é o que a palavra quer dizer. 1 a 5, amor, por favor, aí. O Nilson está chegando. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Muito bem. Eu só tenho que caminhar um pouco primeiro isso aqui, ó. Aí depois coloca lá, tá? Então vocês viram aí, todos perceber que o que nós aprendemos aqui? Paulo foi pela Galácia pregando, anunciando o Evangelho, dando ênfase à salvação pela fé em Cristo. Logo que Paulo deixou a Galácia, o que aconteceu? Surgiram os ratos, né? Os falsos mestres que estavam tentando desacreditar o apóstolo Paulo
e desconstruir a sua pregação, e dizendo que os cristãos tinham que circuncidar e guardar a lei. Mas eles não estavam interessados em guardar toda a lei não, viu? Que nem os fariseus mesmo, né? Então enfatizavam aquilo que lhes era conveniente. Agora, a prova que eles obtiveram valor é isso aí, esses dois textos que nós lemos na carta. Paulo diz assim: gente, como vocês conseguiram tão rapidamente abandonar o evangelho que vocês aprenderam? Como é fácil, não é? Então, eu vivi algo parecido, não sou Paulo, mas tive que amargar a experiência de deixar uma igreja, a minha primeira igreja no estado do Rio de Janeiro, depois de muito trabalho doutrinário, falando, quinta, terça, como aqui, reunião de oração, estudo bíblico, escola dominical, culto, e colocando na mente do povo, etc e tal. Eu saí para uma outra região, pedi a um colega meu, ficasse no meu lugar ali, o efeito tampão, por 6 meses só. Logo eu descobri que ele estava orando para expulsar o demônio da mesa, da cadeira, e o povo, falei, eu não acredito que está acontecendo isso, mas eu pensei, bom, por enquanto, ele está lá e o povo deve estar atento, preocupado. Não demorou, o ano seguinte ele foi eleito na igreja. Há vontade de mandar uma carta, que nem essa de Paulo aqui: meus irmãos, o que é isso? Não acredito que está acontecendo. Como pode o demônio estar na mesa, na cadeira? É impossível, onde é na Bíblia? Mas eu não tive oportunidade e orei pela igreja, coloquei nas mãos do Senhor. Bom, outro fator terrível e preocupante que aconteceu em Gálatas tem a ver com o anarquismo. Alguém pode dizer para mim o que é um anarquismo? O que tem a ver o anarquismo? Bagunça, não é? Uma bagunça. Mas uma bagunça... então, quando os meninos em casa fazem aquela bagunça, é uma anarquia. Bom, de alguma forma é mesmo. Mas o negócio aqui era mais sério. O negócio aqui era muito mais sério. Paulo, ao combater o legalismo que era pregado pelos judaizantes, muito sabiamente, ele apontou outro grave problema que estava acontecendo lá, que era associado ao comportamento dos seus oponentes. Sabe o que estava acontecendo? Podem abrir aí em Gálatas 5, 13 a 15, 19, 21. Noel, você abre aí porque eu vou pedir para você ler, tá? Gálatas 5, 13 a 15, e a Vânia, Gálatas 5, 19 a 21. E aí, Gálatas 5, 13 a 15, Gálatas 5, 19 a 21. Mas deixe-me dizer ainda que o legalismo, o anarquismo que Paulo estava combatendo se refere a uma verdadeira libertinagem que estava presente na decadência moral, no ódio entre as pessoas se enfrentavam e na falência espiritual. Leva lá para o Noel para mim, por favor, Nilson. 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis das liberdades para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, Até o 15. Até o 15, né? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro,
como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pois não. O que nós temos aí, meus irmãos? Uma coisa muito estranha. Nós temos uma coisa muito estranha acontecendo no contexto da Galácia. Como pode alguém estar tão preocupado com a lei e ao mesmo tempo descuidar da conduta? Vejam aí, está aí claro, né? Eles se pegavam. Quando a lei manda amar uns aos outros, o Paulo diz assim, vocês estão se devorando aí, né? Se destruindo. Aí a nossa irmã Vânia leu que aí as obras da carne é o que Paulo estava combatendo e mostrando, cuidado, gente, com essas coisas que estão acontecendo aí. Então, vamos lá. Primeiro ponto, nós enfatizamos, tem a ver com o legalismo, não é? Judaizante, que é o que eles tentaram levar para a Galácia. O segundo, a libertinagem. Eu falei sobre o anarquismo, anarquia, que obviamente gera uma série de outras coisas, e a libertinagem é uma delas que eu vou falar também aqui, não é? Em último lugar, o que é que Paulo está procurando mostrar na carta aos Gálatas? Paulo está tentando apresentar, Paulo está tentando convencer, Paulo está procurando mostrar o que é liberdade. Que liberdade é esta que Jesus Cristo oferece? Quem é que pode dizer que é livre? Observem, depois de enfrentar, então podem colocar isso, esses três são os pontos de hoje. Primeiro, o legalismo, né, que Paulo enfrentou lá. Segundo, o anarquismo, né, que também estava presente na Galácia. E agora, Paulo entra mostrando qual era a verdadeira liberdade, a liberdade que Cristo oferece. Então, depois de enfrentar os seus acusadores, depois de desfazer aquela falsa pregação que os cristãos precisavam, de que os cristãos precisavam ser circuncidados e observar outros aspectos da lei, não todos, depois ainda de mostrar que a graça não pode e não deve jamais ser confundida com uma vida sem princípios, preste atenção nisto, a graça não deve ser confundida com uma vida sem princípios, sem limites, descuido com o que se pensa, com o que se fala e com o que se faz. Isto não é liberdade. Paulo chama isto de anarquia, não é? E aqui, é claro, se a gente estivesse tratando politicamente do assunto, nós mostraríamos a diferença entre democracia e anarquia. Não é? Há muitos anos que o nosso país vive uma verdadeira anarquia, onde todo mundo faz, ou todo mundo é uma forma de dizer, é óbvio, não é? Mas cada um faz o que acha melhor. Constituição, como eu acabei de dizer, só lá no papel mesmo, né? Constituição de 88, não é? Quando houve as diretas já. Mas o assunto não é político, o assunto é teológico. Então a questão é, a liberdade que Cristo oferece não pode ser confundida com uma vida sem princípios, não pode ser confundida com uma vida sem limites, não pode ser confundida com um descuido, com eu penso ou eu falei. Não, é brincadeira, ou então, todo mundo fala, sei lá, não é que exemplo você pode pensar e usar aí, ou fazer. Todo mundo faz, tem tanto crente que faz, tem tanto cristão que faz, e etc. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não é a sociedade, não é isto? Não é isto? O salmista não diz assim, lâmpada para os meus pés é o meu vizinho, o comportamento do meu vizinho, não é? Meu colega de classe, sala de aula. Lâmpada para os meus pés é o meu colega de academia. Lâmpada para os meus pés é o meu colega de churrasco. Lâmpada para os meus pés é o meu amigo de trabalho. É assim? O que ele diz, o que ele mostra, o que faz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então agora sim, os Gálatas são conduzidos à compreensão da verdadeira liberdade que Cristo trouxe, sob a argumentação de que tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Então,
Minha esposa está dizendo que Paulo diz aos Coríntios, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui, na carta escrita, na epístola escrita aos Gálatas, no primeiro versículo que nós lemos, a primeira expressão que ele diz é: de Deus não se zomba. O ser humano pode enganar a si mesmo, se ele quiser. Ontem estava falando com a Paulinha lá em casa, falei assim, como as pessoas gostam de ser enganadas, né? Assim, como assim? Ela não perguntou isso, mas eu que estou perguntando agora. Como as pessoas gostam de ser enganadas? Porque ouvir a verdade, sempre, tem que dar uma folga, né? Tem que dar uma folga. Só ouvir a verdade, isso é muito chato, né? Mas é aí que eu quis dizer, né? As pessoas gostam de ser enganadas, né? Então, às vezes o corte do cabelo está tão horrível do Guilherme, está horrível, mas aí chega o Guilherme, aí eu chego, nossa Guilherme, que cabelo lindo, né? Oh meu Deus, só Deus é sua misericórdia para uma falsidade dessa, né? Sim, que conheci o Guilherme, mas olha, o Guilherme é um rapaz tão forte, tão robusto, tão, sabe, e um narizinho tão perfeito, que é uma maravilha, assim, né? Eu falo isso porque ele próprio fala do nariz dele, né? Então, cada um com o seu nariz, né? Então, ele diz assim, eu não posso fazer a barba não, que aparece só nariz, e eu fico com cara de moleque. Ele diz, é ou não é? Não é o que você diz? Ele é que fala, não estou inventando coisa não, viu? Aí chego eu lá, ele já sabe algumas coisas, que eu não vou concordar com tudo, mas tudo bem, ele afirma algumas coisas. Aí eu chego para ele e falo assim, não, Guilherme, não é nada disso não, meu irmão, que isso? Não, né? Não, você imagina, meu nariz é maior do que o seu. Não, pode até parecer, mas o dele ainda é pior, consegue ser pior do que o meu. Bom, o ser humano gosta de ser enganado, gosta. Né? Quando as pessoas falam assim, a pessoa gosta de elogio, às vezes confunde, não é gostar de elogio, ela gosta de mentira, mente para mim fulano, aí fala uma mentira, não disse que eu vou morrer, não disse que eu que eu preciso tomar um banho, não, fala a verdade, não é? Aí, por que eu digo isso? O negócio de ser enganado, porque não se fala a verdade para a pessoa, mas fala a verdade para quem? Para o outro, daquela pessoa. Aí o problema, né? Então, eu prefiro que falem a verdade a meu respeito comigo. Vocês não pensam assim também? Sim ou não? Então, qual é o princípio que a gente invoca aqui? Que ontem falamos lá em casa. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, assim fazei vós também a eles, não é? Alguém falou assim, amanhã o pastor vai usar tudo isso aqui na hora da pregação. Não. Estou pegando alguns exemplos só alguns exemplos, estou pegando. Muito bem. De Deus não se zomba. O ser humano pode enganar a si mesmo, mas Deus não se deixa enganar. Deus conhece e julga cada procedimento humano. O Evangelho, o cristianismo, a própria pessoa de Jesus Cristo tem sido, irmãos, lamentavelmente retratados de muitas maneiras. E vou colocar entre parênteses aqui, muitas delas desprezíveis. Vou falar de novo, o Evangelho, cristianismo, a própria pessoa de Jesus tem sido retratados de maneiras desprezíveis. Fazendo o quê? Buscando adequar a vontade de Deus à vontade humana. Isso não tem qualquer relação com a liberdade que Cristo veio oferecer. Eu sou livre para fazer um monte de doideira, né? Sou livre para rasgar dinheiro, né? Sou livre para sair na rua só com roupa de praia, ou sem nada também, né? Sou livre, né? Sou livre. Eu sou livre. Né? Vai dar uma manchete que vai ser uma beleza, né? Pastor da igreja presbiteriana sai de sunga de praia e quer entrar no supermercado a qualquer custo. E ainda ameaça, se não deixar entrar, ele tira tudo. Olha que situação. Manchete. Eu não sou livre para fazer isso? Eu sou. E ainda posso dizer,
Sou livre, eu ainda posso falar, em nome de Jesus, eu quero entrar nesse supermercado. E Jesus me disse que eu devo entrar nesse supermercado. Eu posso, claro, eu posso fazer isso. Qual é o problema? Eu posso, mas não é o que tem feito com o nome de Jesus? É exatamente o que estão fazendo com o nome de Jesus, com o Evangelho, ridicularizando. É lamentável, né? Mas a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Confundiu a liberdade? Acha que Deus é muito íntimo? Que Jesus é legal? Vai lá e retrata como quiser. Faz caricatura, coloca uma saia em Jesus, e faz o que quiser. Que o homem semear, isso também se fará. Um dos extraordinários aspectos da verdadeira liberdade é o rompimento com a escravidão. Presta atenção nisso aqui, gente, viu? Porque muitos de nós ficamos pensando só no outro, mas um dos aspectos maravilhosos e extraordinários da verdadeira liberdade é o rompimento com a escravidão da própria vontade. A mais sutil de todas. Essa é a escravidão mais sutil de todas. Então, ao terem a mente mudada e moldada por Jesus, há um cuidado extremo com o tipo de semente que nós espalhamos. A vontade do cristão é serva da vontade de Deus. Eu sou livre para servir a Deus. Eu não sou livre para fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu gosto, não é bem assim. Que isso não é liberdade. A minha vontade é levada cativa à vontade de Deus. Alguém vai dizer assim, então eu não sou livre. Quando Deus me livra da minha vontade, eu ergo a mão para o céu e digo, obrigado, Senhor, porque a minha natureza é terrível, não é? E eu poderia ser muito pior do que eu já sou, mas a graça de Deus leva a minha vontade cativa. Há uma íntima relação, estou caminhando lá, viu gente, para as conclusões. Há uma última relação entre a semente e o semeador. O futuro de todo semeador está hipotecado. O que quer dizer isso? Alguém se habilita? Está comprometido, está amarrado, está preso. O futuro de todo semeador está comprometido, hipotecado. E não se deve esperar o contrário, não é óbvio, né? As decisões de hoje estão anunciando ou prenunciando o dia de amanhã. Então, o que eu decido hoje vai repercutir amanhã e depois. O pior não é isto. O que me preocupa demais da conta é que a esfera desta colheita é muito ampla. Eu semeio sozinho, mas muita gente acaba colhendo comigo aquilo que eu semeio. Vamos ver 2 exemplos aqui na Bíblia. Aí, Nilson, é a última vez que eu vou pedir para você tirar daqui, porque eu estou caminhando para a conclusão, ok? Aí eu vou pedir, então, a Vânia para ler, mas usa aquele microfone, não é? Porque esse daí eu já descobri que é o que está. Né? Olha lá, ó, pega aquele lá. Ó, Atos 16, 31. E aí, amor, pode ficar tranquilo, ó, 1 Coríntios 7,14. Então a Vânia vai ler lá para nós. 16, 31. E a minha esposa, 1 Coríntios 7,14. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ok. 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. 2 exemplos. O carcereiro de Filipos diz o que é que nós devemos fazer, o que é que eu devo fazer para ser salvo. Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É claro que não é a fé e a
a decisão do carcereiro que levaria a família toda para o céu. Quem conhece o texto sabe disso, não vamos entrar nesse aspecto e abrir um parênteses enorme aqui não. Paulo está mostrando que ao semear a fé em Jesus, depositar a sua fé em Cristo, quem mais seria beneficiado? Todos os da sua casa. Por outro lado, o que está escrito lá em 1 Coríntios é: o marido, a mulher crente, santifica o marido incrédulo. De outra maneira, se não fosse assim, os seus filhos seriam impuros. Então veja, quem está lançando a semente? No caso do casal ali, estou apontando dedo, não tem casal ali onde eu estou apontando, né? No caso do casal ali, quem está lançando a semente? 1 Coríntios, a mulher. Que semente ela está lançando? Da santidade. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: você santifica o marido, quer dizer, o marido é beneficiado, você está lançando uma excelente, uma boa semente, e olha, quem está colhendo não é só você, o marido e os filhos também, exatamente como em Atos, lá no caso do carcereiro. Mas o contrário, Paulo diz, se for o contrário, ou se fosse, os filhos seriam impuros. Impuros. Eu observo muito o comportamento das minhas filhas, com muita cautela. Uma fala, fico atento, porque isso mostra o que elas estão ouvindo na minha ausência, o que elas estão vendo na minha ausência, o que elas estão aprendendo na minha ausência. Elas vão manifestar quando eu estiver junto. E se algo for estranho, eu vou dizer para elas assim: onde foi que vocês aprenderam, minhas filhas? Porque o papai nunca ensinou isso. Vocês nunca ouviram do papai isso aí? Onde aconteceu isso que eu não vi? Não é? São sementes, eu estou lançando sementes. Eu estou preocupado com a minha família. Estou preocupado com a minha esposa, com as minhas filhas? Estou. Então, quando se lança a semente, na minha opinião, a preocupação muito maior aqui é que eu quero, na minha liberdade, o preço da minha liberdade é pago não apenas por mim, mas por todos aqueles que convivem comigo. Uma falsa liberdade, não é? A verdadeira liberdade produz a possibilidade dessa escolha. A verdadeira liberdade, semear para a carne ou semear para o Espírito. Então, esse texto eu vou ler, que está aí pertinho do que nós já vimos, em Gálatas 5, 16 a 24. Então, nós vamos ver o que significa semear para a carne e semear para o Espírito. Uma parte a Vânia já leu, mas eu vou ler de novo. Olha, 5, 16 a 24. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tudo a ver, não é? Tudo que nós falamos aqui, vontade cativa, pela vontade de Deus. Mas se sois guiados, aí vontade cativa, pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então, observem lá, não é? Ele diz que semeia para a carne. Então, que é isto? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então tá, semeia para o Espírito. Paulo continua, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nada como encerrar então este estudo, meus irmãos, caminhando aqui
com as belas palavras de Jesus Cristo em João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu concluo aqui colocando esses pontos para reflexão. Primeiro deles, há muitos aí se esforçando para desacreditar o Evangelho. Na internet, nos púlpitos das igrejas, outros segmentos religiosos, seitas, enfim. Há muitos, por outro lado, desacreditando o Evangelho, não é? Pelo seu comportamento, por causa do terceiro ponto que eu ponho aqui, pessoas que confundem a graça com uma vida sem princípios, sem limites, sem equilíbrio. A sociedade se comporta como se fosse realmente livre, quando o pecado a escraviza. A própria vontade do homem manifesta que há uma escravidão, não é? Os verdadeiros algozes do ser humano podem estar acomodados dentro dele mesmo, amigos íntimos da sua própria vontade. E, em último lugar, todos os que foram libertos por Cristo amam conduzir a sua vontade cativa à vontade do seu bondoso Deus, a quem eu rogo humildemente que por misericórdia nos ajude, porque obviamente que nós não temos que observar os cerimoniais da lei, mas todos os princípios morais, né? E os aspectos legais que estão lá precisam ser contemplados, mesmo nos dias de hoje. Então não dá para poder pegar e selecionar aquilo que me convém para viver uma vida confortável. Não funciona desta maneira. É preciso conhecer muito, muito a palavra de Deus para conhecer a Deus e para desfrutar de uma vida de liberdade plena. A verdadeira felicidade não está em fazer tudo o que eu quero. A verdadeira felicidade e liberdade está em se sujeitar à vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Que Ele então nos abençoe. Amém. Vamos encerrar, pessoal? 10h20 no meu relógio, a gente começou atrasado aí 10 minutos, então nós estamos a 1h10 reunidos em escola dominical. Estamos quebrando o recorde de tempo, né? Nesses dias. Nós vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar então, irmãos? Vamos falar com Deus. Pode ir. Não tem outro aí? Vamos lá então? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, Deus nos ajude para que logo mais nós tenhamos a alegria de estar juntos novamente. E aqueles irmãos que não estão aqui, estão acompanhando aí de casa, me fica o nosso convite. Hoje à noite, às 19 horas, se Deus quiser, estaremos mais uma vez reunidos aqui na igreja. Todos estão convidados a se conectarem, compartilharem os vídeos, convidarem os seus contatos, criarem salas de vídeo, tá bom, gente? E fica aí o nosso beijo no coração de cada um. Se Deus quiser, às 19 horas a gente se encontra novamente. Até breve.